programa que está começando, nós vamos conversar sobre o sistema político-eleitoral da República Italiana. E o nosso convidado para essa conversa é o embaixador da Itália no Brasil, Gherardo La Francesca. Muito obrigada por conversar conosco, embaixador. Como é que o senhor descreveria o sistema político-eleitoral do seu país? O sistema político é um sistema democrático, naturalmente, com uma eleição direta dos parlamentares da parte dos cidadãos, com um sistema de autonomias regionais bastante acentuado e agora tem uma discussão política bastante vivaz, como sempre é a política na Itália. Você imagina a Itália sempre. Sim, mas não é somente a minha imaginação. Sobre a possibilidade de acentuar o sistema da autonomia das regiões, sem, naturalmente, sem chegar a um sistema federal como existe no Brasil. Essa autonomia hoje se dá em que nível? Essa autonomia está diferenciada, naturalmente, por exemplo, no setor da política exterior, a autonomia é mínima. A representação do país ao exterior é feita para o Estado através da rede diplomática consular. Em outros campos tem mais autonomia. Não sei, por a viabilidade para as ruas, para a rede de distribuição, por exemplo, elétrica. Eleições, por exemplo, embaixador? Como não? Tem eleições regionais, municipais? Tem eleições regionais e municipais. Os eleitores têm que escolher os representantes no parlamento local e também são os parlamentos que, como acontece no Estado, escolhem os representantes da junta regionale ou provinciale, que é uma espécie de pequeno governo local. Que é como acontece a escolha do primeiro-ministro. Mas a Itália tem também presidente, não é isso? Quais são as diferenças de missão do primeiro-ministro e do presidente italiano? Então, o presidente da República tem principalmente um papel de representação do Estado. Ele tem que ser um ponto de referência para várias razões e por isso é a única figura institucional no Estado italiano que é eleito para 7 anos, que é uma duração bem longa, muito maior, por exemplo, no parlamento, se não tem eleições antecipadas, o que algumas vezes pode acontecer, a duração é de 5 anos. O presidente da República não tem responsabilidades governamentais. Por exemplo, sempre falando de meu trabalho, quando o presidente da República viaja ao exterior, se tem que falar de alguns assuntos específicos de política exterior, viaja acompanhado para um ministro de Relações Exteriores que, naturalmente, representa o governo. O presidente do Conselho, de outro lado, ele é o máximo órgão do governo, porque ele, agora, sabe que o presidente do Conselho é o presidente Berlusconi, que chegou no país a fim de junho para uma visita muito importante, muito frutuosa, para várias razões. Ele digamos, coordena a atividade do governo, dos vários ministros. Voltando então para o parlamento, que é quem escolhe essa liderança máxima a assumir o governo, como é que são feitas as eleições para esse sistema que também é bicameral como o Brasil, Sim. não é? A Câmara e ao Senado. Como é que são as eleições para cada uma dessas casas? Sim, tem eleições diretas, naturalmente. Tem uma diferença porque os eleitores da Câmara têm que ser cidadãos com idade superior a 18 anos. Para o Senado,
a idade é maior, 25 anos. Ou seja, aos 19 anos, o cidadão italiano pode votar para deputado, mas não pode eleger um senador. Perfeito. Por quê? Mas porque se supõe que o Senado tenha um papel diferente. Mas isso acontece, acho, em muitos países, mesmo no Brasil. Oscar Niemeyer representou isso de uma maneira perfeita, com a forma de uma Câmara maior, feita assim, que tem que ser mais grande, mais aberta a influências, a sugestões, indicações que chegam de um país democrático. E, do outro lado, o Senado, que é menor, e tem uma forma mais de cúpula, porque representa uma reflexão que é típica de uma idade mais avançada. E por isso, mesmo os que podem ser eleitos para deputados são mais jovens, são até a partir de 25 anos. Os senadores têm que ter pelo menos 40 anos. Mas isso é natural. Na antiga Roma, a palavra senador significa os mais grandes, maiores, pessoas que têm idade mais avançada. Embaixador, o senhor usou o Brasil como exemplo, e no Brasil o Senado tem divididos por estados o igual número de cadeiras, ou seja, há um número igual de senadores para todos os estados brasileiros. A Câmara já é proporcional à população daqueles estados. Como é que é essa distribuição desse enorme parlamento italiano comparado com o brasileiro? Ele é até maior para uma população menor. Como é que é essa distribuição por lá? Sim, tem razão, o parlamento italiano é relativamente grande, e isso é também uma discussão que se faz agora sobre a oportunidade de reduzir o número dos parlamentares. São 630 deputados, não é isso? Sim. 315 senadores. Exatamente. A eleição deles se dá de forma majoritária em eleições distritais? O voto é fechado em uma lista ou é aberto e cada um vota no partido que quiser? Como é? Então, isso é outro ponto que está discutido, porque tem que dizer alguma coisa. A Itália teve um número de governos muito elevado, depois da Guerra Mundial. Em alguns anos tiveram mesmo 3 governos diferentes. Agora, estamos buscando um pouco mais de estabilidade, o que, de alguma maneira, é verdade que está acontecendo, porque se um governo, nos primeiros 30, 40 anos depois da guerra, durava menos que um ano, agora temos, por exemplo, esse governo que está durando mais que 2 anos e meio. Também o presidente durou bastante. Agora, o sistema que foi estabelecido para a lei eleitoral, a última que foi reforma eleitoral, é de um sistema proporcionário corrigido, no sentido que tem para os partidos que têm um peso maior, tem a possibilidade de ter um número de cadeiras maior do que seria devido aplicando o sistema proporcionalmente. E também temos um mínimo que tem que ser alcançado para ter representância. Ou seja, um partido tem que ter um mínimo percentual de votos para ter direito a uma cadeira no parlamento. Exatamente. E nas últimas eleições, por exemplo, aconteceu que um partido, com tradições muito importantes, se chama Rifondazione Comunista, que praticamente é uma derivação do Partido Comunista Italiano, pelo menos da parte mais à esquerda do partido. E o líder desse partido era Bertinotti. Bertinotti foi
presidente do Senado, uma personalidade importante, desapareceu. Não tem representância agora no Senado e na Câmara. E esse sistema proporcional em que o voto é dado aos partidos funciona também para eleger senadores? Sim. É o mesmo método nas duas casas? É mais ou menos o mesmo método. Agora, naturalmente, tem alguns que dizem que isso não é suficiente, que teríamos que acentuar um pouco essa característica. E é o problema da discussão sobre uma reforma eleitoral na Itália, é uma coisa que dá bastante trabalho aos seus colegas italianos. Há também na Itália a figura do senador vitalício embaixador. Como é que funciona esse caso? Sim, tem um número bem limitado, acho que são 5 ou 6, não mais. São personalidades de grande relevância do mundo da cultura, da ciência, da medicina, personalidades que podem proporcionar uma contribuição importante devido ao seu nível intelectual. Por exemplo, Rita Levi-Montalcini, que é Prêmio Nobel para a Física, é um desses senadores da vida. Tem também políticos muito, digamos, avançados na carreira, os que foram presidentes da República. Sentam no Senado como senadores da vida. Então, eles têm direito a voto e peso, o voto deles é exatamente igual aos outros. Sim, o voto deles é exatamente igual aos outros, mas são em número bastante limitado e não são pessoas que têm uma idade relativamente jovem, digamos. São pessoas que têm uma personalidade muito importante, muito política, científica, cultural. O senhor falou de uma rotatividade muito grande, mais de 60 governos desde o fim da Segunda Guerra, e agora essa tentativa dos italianos de ter governos mais estáveis ou pelo menos mais duráveis. O senhor acredita que essa característica impactou, mudou a forma como o italiano vê ou faz política? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que, por fim, não cambiou radicalmente a maneira de fazer política. Eu acho que nos deu bastante mais estabilidade. Isso é útil, acho, para o sistema. Provavelmente hoje é mais importante do que era nos anos da pós-guerra, ter um governo de longa duração que pode fazer reformas que precisamos. Porque a gente precisa de reformas? Porque o mundo está mudando com uma rapidez incrível. E as leis têm que reflexionar a realidade. Acompanhar essas mudanças, acompanhar, né? Interpretar. Eu acho que... Porque eu estava olhando na televisão uma reportagem dos anos 50, 60, o período em que saiu a Fiat 500, 600, a Vespa, a Lambretta, grandíssima criatividade italiana, grande desenvolvimento econômico, muitas coisas acontecendo, rodovias cruzando na Itália, Itália voltando a ser um país muito mais unido, pessoas falando a mesma língua, porque os dialectos podem ser línguas diferentes. Então, nesse período foi mágico para a Itália. O ano em que estava ambientada essa reportagem é um ano em que tivemos 3 governos diferentes. Então, falta completa de estabilidade política, mas de alguma maneira a criatividade ajuda. Voltando para o sistema eleitoral,
há financiamento público de campanha no período pré-eleitoral? Como é que são financiadas essas campanhas? Elas gastam, há um espaço específico para elas na televisão, como acontece aqui no Brasil, o horário político eleitoral? Digamos, tem uma lei, se lembro bem, a lei 157, que prevê uma forma de reembolso para as atividades de promoção política antes das eleições. Tem uma regulamentação de o que chamamos par condicio. Par condicio é uma palavra latina, que significa para oportunidade, para que não seja privilegiado um partido, em ter muito mais espaço proporcionalmente a outros. Isso é um sistema que não é radicalmente diferente do sistema brasileiro. No sistema brasileiro, acho que é mais organizado, no sentido que tem de uma hora a outra hora, todos os dias, um espaço livre para candidato. Isso na Itália não existe. Não existe feito dessa maneira. Na Itália, o voto é obrigatório ou facultativo? Não é obrigatório no sentido que não tem sanções para os votantes. É considerado um dever para os cidadãos. O que é sancionado é a propaganda contra o voto. Isso é um crime. Mas é possível não votar. O que é um crime? Eu não entendi. Quem fizer uma propaganda contra o voto. Se eu for à televisão e diga não vote, eu estou praticando um crime. Tem possibilidade de ser incriminado. Por favor, não faça. E a participação das mulheres na política? O senhor diria que na Itália há um crescimento da participação feminina? Sim, há um crescimento. Agora, se lembro bem os últimos dados, por exemplo, no governo, no parlamento, falamos de 20%, que não é muito. Nas instituições regionais é bastante mais, perto de 30%. Em alguns casos temos as cotas rosas, como chamamos. Tem quem está muito a favor desse sistema, outros não tanto. Minha esposa, por exemplo, ela disse: eu não quero ser elegida porque sou uma mulher. Quero ser elegida porque tem qualidades profissionais. Isso, para mim, eu não sou eu que falo, é a verdadeira paridade, mas isso é sua opinião. De toda maneira, a participação das mulheres está aumentando, teria que aumentar mais, mesmo em carreiras, por exemplo, a carreira diplomática, mas é outro discurso. Isso é um pouco mais complicado também por razões familiares, porque a mulher tem, em muitos casos, tem que escolher entre uma vida familiar e uma vida profissional. Dentro do que o senhor pôde acompanhar nesse período brasileiro pré-eleitoral, há coisas que o senhor imagina que possam ser aproveitadas na Itália? Seguramente sim. O que aconteceu, porque falávamos antes da visita do presidente Berlusconi, que chegou no Brasil, em São Paulo, 28, 29 de junho, foi uma visita bem intensa, proveitosa. Muitas coisas foram finalizadas nessa, porque as visitas servem a isso, para fazer trabalhar como loucos os embaixadores, os funcionários, todos os demais. O que aconteceu? Que em um momento um pouco aí descontraído, estávamos conversando da situação política no Brasil, as eleições, o sistema eleitoral, tudo isso. Eu tive a oportunidade de dizer: senhor presidente, no Brasil tem um sistema que é super interessante, muito mais avançado do nosso, que tem
três vantagens. Mais barato, o que não faz mal, sobretudo em um período de cortes de orçamentos. Mais eficiente, porque é rapidíssimo, e, sobretudo, sem problemas de segurança, para evitar fraudes eleitorais. Ele captou imediatamente isso e, depois de alguns minutos, falou com o presidente Lula. E, por fim, nos próximos dias vai chegar uma delegação do nosso Ministério do Interior, que é competente na Itália para organizar eleições, para estudar de perto, já tem com a cooperação do Tribunal Supremo Eleitoral, que eu tenho que agradecer porque foram maravilhosos, gentis, com todos os problemas que tem o trabalho para a preparação das eleições, tiveram tempo para discutir com a gente, para proporcionar-nos material que enviamos na Itália. De toda maneira, 4 funcionários de alto nível vão assistir às eleições para examinar a possibilidade de imitar o sistema do voto eletrônico brasileiro, o que eu acredito seria muito bom para a Itália, seria também uma coisa com uma significação política. Por fim, é uma das tantas maneiras de dar conteúdo e significação à palavra cooperação. Quem sabe no futuro, amanhã ou depois, uma eleição na Itália com as urnas eletrônicas brasileiras. Pode ser. Não é impossível de jeito nenhum. Muito obrigada por essa conversa, embaixador. Nós conversamos neste programa com o embaixador da Itália no Brasil, Gerardo La Francesca. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima.